Bem, então boa noite para todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa aula, aqui do curso do ITG, Teologia Própria, professor Willer Monteiro. Essa aqui vai ser a nossa oitava aula, tá? Tá acabando, oitava aula das 12, né? Passa rápido. Então, deixa eu só dar alguns avisos aqui, depois eu passo para o Willer, tá, Willer? Bem, estão recebendo os vídeos das aulas do Willer, tá tranquilo? Estão recebendo todos? Qualquer coisa é só pedir que eu mando para vocês, tá? Quiser assistir na sequência, eu envio para vocês. Deixa eu falar aqui um pouco sobre a questão da nossa lista de chamada, tá? Espero que vocês estejam acompanhando lá a lista de chamada, vendo se está tudo direitinho, porque é por lá que o professor vai fazer o seu controle lá, tá? Lembra lá que para você ser aprovado, você tem que ter aí 70% de participação e a avaliação final do professor. Pode ser trabalho, pode ser prova, qualquer coisa que ele queira fazer, tá? Deixa eu tirar uma dúvida sobre a questão da justificativa, tá? Alguém disse que você tem que justificar, claro, se for possível, antes da aula, tá? Alguns têm feito isso, graças a Deus, tá? Mas tente justificar antes da aula, que aí eu já coloco lá de verde para o Willer saber que você não estava na aula, mas justificou antes, tá? Então tente fazer isso para a gente ficar bem legal lá, tá ok? Então, no mais, depois eu vou dar alguns outros avisos que eu estou me lembrando aqui. Mas, Willy, Bem, amados, então, mais uma vez, boa noite. Estamos na nossa oitava aula, né? Vamos lá, vamos começar, vamos com uma oração. Deixa eu ver alguém aqui que pode de orar. Muito bem, o Gleison. Está com muita vontade de orar, vou dar oportunidade para ele. Vamos lá, Gleison. Boa noite, irmãos. Eu, Willer? Você mesmo. Tá bom então. Então vamos orar, meus irmãos. Gracioso Deus, eterno Criador, Deus Santo e Soberano Pai, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua graça, misericórdia em nossas vidas. O Senhor que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra e, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite da sua habitação, para buscarmos o Senhor, se porventura tateando e possamos achar. Pai, é um privilégio para nós buscar o Senhor e achar. O Senhor é um Deus maravilhoso que nos tirou, Pai, das trevas e tem se revelado a nós através das suas escrituras. Nós te pedimos, abra nossas mentes para que nós possamos compreender, Pai, o teu evangelho, para que nós possamos transmitir para outras pessoas que necessitam. Te agradeço pela vida do nosso professor, pela vida dos organizadores, Pai, desse curso, do ITG, do nosso presidente, Valdo. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, obrigado, Gleison. Bem, queridos, na última aula nós começamos efetivamente os atributos de Deus, né? E nós vimos os atributos de personalidade, né? Aquelas coisas que fazem parte daquilo que ele realmente é. E nós vimos que grande parte desses atributos foram passados para nós. Ok? Porque nós trazemos muitas daquelas características. Lembre-se, né? Os atributos de Deus foram passados à raça humana lá uma vez, né? Assim como a vida, né? Então, ele não vai tornar a passá-los. Todas as coisas que a gente recebe depois disso já estão na categoria de dons. Eu até expliquei que o amor, vocês lembram, né? Ele tem, naquela posição mais básica dele, de qualquer um poder amar, é um atributo. Mas o amor sacrificial, aquele amor ágape. Então, os atributos de personalidade, na grande maioria, sim, nós temos
Porque nós temos personalidade, né? Nós vimos na última aula isso. Hoje nós vamos falar sobre atributos de grandeza. Tá? Nós vamos ver agora então, os atributos em respeito à própria grandeza de Deus. E nós vamos começar com o primeiro atributo que nós vamos ver hoje. Os atributos de grandeza eles estão ligados justamente àquele fato de que Deus é grande em si. Ele não precisa de nada externo a ele para ser, né? Eu peço que alguém abra aí Êxodo 3,14. E outra pessoa para João 5,26. Vamos lá, quem vai ler? Êxodo 3,14. Eu vou ler, Willy. Pode ler, Cacau. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outro. Lembre-se que a gente já viu esse eu sou o que sou, né? A ideia de que ele é suficiente nele mesmo. Porque ele é grande nele mesmo. E quem tem lá? João 5,26. Daniel. Daniel, pode ler, Daniel. É João 5,26, né? Isso. Diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha só, então, nós vamos ver então atributos de grandeza relacionados justamente que tudo que ele necessita está nele mesmo. Não há nada de fora que ele precise para a subsistência. Por exemplo, nós precisamos de muita coisa de fora. Precisamos respirar, né? Precisamos do ar para respirar, precisamos comer, beber, tem várias coisas que nós precisamos para poder sustentar a nossa existência. Então, nós temos uma existência que depende de fatores externos. Agora, Deus não. Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não é cego, ele não é o recebedor, ele é o doador, ele é a fonte de todas as coisas. Né? Então, isso aí é atributo de grandeza. E o primeiro que nós vamos ver é um atributo que traz até hoje uma certa dificuldade. Né? A primeira coisa que nós vamos ver é que Deus é eterno. Agora, esse eterno é interessante a gente entender. Porque, claro, a gente tem uma mentalidade muito focada no daqui para frente. Mas a ideia de eterno ela é bem maior que isso. E eu vou aqui distribuir alguns versículos para a gente ir lendo e avançando, para ver. Deixa eu ver aqui. Nonato, Salmo 90, versículos 1 e 2. Ok. Edinaldo, Isaías 57, 15. Isaac, Hebreus 1, 2. Silvano, 1 Timóteo 1, 17. E Leonardo, Isaías 9, 6. Esses versículos eles vão falar justamente da ideia de eternidade de existência, tá? Que Deus existe eternamente. E aí nós vamos abrir alguns parênteses que vai ser bem interessante para a gente aprofundar esse conhecimento. Mas vamos ver lá então. Quem ficou com Salmo 90, 1 e 2? Foi eu, Nonato. Pronto, vamos lá? Pode ler, Nando. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só, né? A ideia de eternidade, a gente vai já entrar nesse mérito de eternidade a eternidade, tá? Isaías 57, 15. Sou eu, Edinaldo. Pode ler, Boa Edinaldo. noite a todos. 57, 15.
Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É isso mesmo? É isso mesmo. Falar do alto, né, que habita lá de eternidade. Hebreus 1:2. Nestes últimos dias nos falou pelo Agora. Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Muito bem. Agora sim. Glória. Foi Melhorou. bacana. Olha só, e finalmente... Não, finalmente. 1 Timóteo 1:17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. E finalmente Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só. Todos esses versículos estão falando justamente sobre a ideia de Deus não estar sujeito àquilo que nós chamamos de tempo. Ok? Tem um versículo também que fala interessante, que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, mas aí na ideia de que não faz diferença para ele. Então, a característica que nós vamos ver é que Deus é aquilo que é uma das coisas que traz muita confusão. Então, a gente diz, Deus sempre existiu. Esse é exatamente o atributo. O atributo de eternidade significa Deus sempre existiu. De onde nós estamos eternamente para trás e de onde nós estamos eternamente para frente. E sabe, isso é uma daquelas coisas que eu posso classificar como um pouco dificultoso para a gente entender isso. Né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de tempo. Eu tenho 48 anos, então eu tenho uma ideia de tempo. Eu imagino que estou chegando na metade da minha vida. Claro que isso é um pensamento meio errado, né? A gente nunca sabe qual é a metade da vida. Na verdade, eu já posso estar no 99%. Né? Mas, assim, a gente tem uma limitação na nossa cabeça do tempo, porque a gente sofre a passagem dele. Né? Nós acabamos de ver agora o Luiz colocar o nenenzinho aí. Todos nós já estivemos nesse lugar aí, né? Todos nós já fomos isso aí. Já não estamos. Então, por quê? Porque nós sentimos a passagem do tempo. Isso faz com que a gente tenha uma ideia limitada justamente sobre essa ideia de eternidade. A gente imagina muito a ideia da eternidade futura, né? Quando nós viveremos eternamente. Mas é futuro. Só que a eternidade passada, ela também existe. E tem uma eternidade passada. Não houve um ponto de início na existência. E nós temos o quê? A existência de Deus. Deus existindo eternamente. A ideia de que eu existo eternamente, eu sou e sempre estive aqui. Então, é um pouco dificultoso a gente entender, porque a gente sempre imagina algo de um ponto de partida, né? O início para chegar no final. Então, a gente imagina isso, né? Porque nós temos uma limitação nossa, né? Aquela limitação da existência, que nos faz sempre achar limites para isso. Agora,
vamos poder explicar claramente o que é a eternidade passada e o que é o fato de Deus sempre ter existido? A resposta é não. Porque isso é um atributo exclusivo dele, mas é um atributo que está naquela parte que não foi revelada para a gente entender totalmente. Então, esse entendimento de uma eternidade para trás, ele é válido para nós, porque a gente não consegue imaginar a eternidade para trás. Né? Na verdade, a gente não imagina a eternidade para frente, a gente sabe dela. Então, gente, aquela clássica pergunta, né? Quando Deus começou a existir, aí a gente fala, Deus sempre existiu. É justamente esse conceito de Deus eterno. Então, não há um ponto inicial para a existência de Deus. Agora, é algo que não dá para a gente nem tentar entender, porque Deus está fora dessa possibilidade de entendimento. Então, a gente vai simplesmente aceitar como verdade, porque é aquela parte que está além da capacidade de compreensão. Então, o atributo de eternidade significa que Deus sempre esteve aqui, sempre existiu. Antes de fundar o mundo, antes de fundar os anjos, de criar os anjos, tudo, ele existiu. Ele existia. Ele nunca teve um início. Tá? Aí, abri um parênteses aqui, alguém falou uma vez que Deus sempre existiu porque não havia o tempo, né? O tempo só começou a contar quando ele criou o mundo. Bom, isso pode ser. Realmente eu não duvido dessa posição, mas mesmo assim, ele continua sempre sim. Houve sempre uma existência dele, ok? Então, nesse ponto, a gente vai aceitar como uma verdade absoluta e que aquilo que está longe da nossa compreensão, a gente vai, sim, crer. Nós vamos aceitar como uma fé. Ok? Então, não adianta buscar explicação, porque não vamos achar explicação. Mas vamos o quê? Estar convictos que é. Por quê? Porque está dizendo, ele é o Pai da eternidade, antes das coisas ele já existia e ele sempre vai existir. Então, a eternidade é o primeiro atributo que nós vamos ver hoje. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Perguntar? Comentar? Willer? Pode falar, Donato. Eu estou lendo aqui o Salmo 145, 3, que nos diz, e corroborando isso que você está dizendo, que é impossível, né, compreender a imensidade do nosso Deus. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Obrigado, Donato. Exatamente. Então, oi. Quem está falando? Falar que Deus é como se fosse uma aliança, ele não tem começo nem fim, né? Esse exemplo da aliança é interessante, né? Não dá para ver um início e um fim. A gente pode imaginar isso, né? Também. Eu gostei do exemplo, foi válido. Obrigado aí. Ok? Agora eu tenho uma pergunta. Oi, Agora eu tenho uma pergunta. Em que o universo revela sobre a grandeza de Deus? O que o universo revela sobre a grandeza de Deus? Muito boa pergunta. E aí eu vou lembrar, a própria grandiosidade dele. Lembra daquele vídeo que eu passei na aula? Que a gente ia vendo a Terra, o Sol, estrelas grandes galáxias. Então, a imensidão dele já dá mostra da imensidão de Deus, né? Porque ele fez isso. Ele sustenta isso. Então, quer dizer, a gente vê
Na verdade, a gente vê que ele é muito maior do que qualquer compreensão nossa, né? Porque o próprio universo é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? Então, Deus é muito além disso. Porque se a gente já achou aquelas estrelas, as estrelas gigantes, galáxias enormes, imagine aquele que fez elas, né? Como ele é, né? Obrigado aí, Nonato. Correto. Tranquilo, vamos avançar? Podemos continuar então, né? Então, olha só, eterno. Agora uma coisa, tá? O fato de Deus não estar sujeito à passagem do tempo não significa que ele não assinta, ok? Ele acompanha os acontecimentos, ele acompanha o fluir da coisa, né? Justamente por aquilo que a gente lê, quando eu pedi para vocês lerem Jó, que sustenta, e ele fala lá, né? Você sabe as estações, sabe a época disso, a época daquilo, né? Então, ele acompanha a passagem do tempo. Né? Ele não está sujeito a efeitos disso. Assim como nós. Eu, por exemplo, eu tenho um bocadinho de cabelo branco. Não muito. Na verdade, eu acho que eu já estou mais da metade, né? Mas isso o quê? É passagem de tempo. Eu costumo dizer, novo ninguém fica, né? A gente vai ficando sempre mais velho. Mas sentimos a passagem do tempo. Deus não. Ele acompanha o tempo, mas ele não sente a passagem. Então, o tempo não tem aí valor sobre ele. E aí uma pergunta para instigar a mente de vocês, né? E depois que Cristo voltar, milênio, Nova Jerusalém, e aí o tempo vai parar de correr? Você acha que vai parar ou não, né? Eu acho que não. O tempo vai continuar correndo. Só que aí sim é uma eternidade. Né? Se a gente quiser, o tempo vai parar. Não imagina que o tempo pare, não. Imagina que ele continue. Só que nós já não vamos sofrer os efeitos dessa passagem de tempo. Ok? Vamos então ao próximo atributo. E esse nós vamos ver que é muito legal. Deus não muda. Deus, ele é imutável. Eu não sei quem falou, imutável é o quê? Um carro que não pega multa? Não. Não é isso, né? Imutável é justamente aquela ideia de que ele é hoje o que ele sempre foi. E daqui para a eternidade ele continuar. E eu tenho um versículo que eu gostaria que alguém lesse, Tiago 1,17. Não, deixa eu dizer aqui. Jéssica, Tiago 1,17. Betânia, Malaquias 3,6. Érica, Números 23,19. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo bem perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha só, né? Em quem não pode haver variação ou sombra, né? Muito legal. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha só. Eu não mudo. Ok? E Números 23,19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Olha só, né? Deus é imutável. E agora nós vamos fazer aquela nossa divisãozinha, tá, Ricardo, aí com o pessoal. E eu quero que vocês discutam entre vocês o quanto você mudou depois que conheceu a Deus.
Nós vimos que o nosso Deus não muda, mas eu mudo, né? E como eu mudei? Né? E, claro, na volta, só 2 pessoas vão poder compartilhar, tá? Para a gente poder não gastar muito tempo. Ricardo, 15 minutos, tá? Entenderam? O nosso Deus não muda, mas eu, como mudei depois que eu o encontrei? Essa é uma oportunidade muito boa para vocês conversarem sobre isso. Então, muito bem, gente. Vamos retornar aqui. 2 pessoas. Quem vai falar? Vamos lá. Lúcio, né? Saudade de Nonato. Mas é outro Nonato. Está aparecendo Nonato aqui no meu nome. Olha, nós estávamos Luiz Viana, Maria Antônia, o Alves, eu e o Nonato. Então, a gente conversou muito acerca do quanto nós mudamos, né? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente não tem, quando a gente vem de fora do mundo, a gente não tem muito parâmetro, né? A gente não tem muito referencial. Mas quando a gente se aproxima dele, a gente começa a ter um referencial, né, de conduta. E quando o Espírito Santo vem morar em nós, a gente começa a desenvolver outras habilidades. Eu era mais esquentado, agora eu não sou mais. O meu temperamento é trabalhado, né? A minha educação muda. Eu já não sou mais um cara truculento, eu já procuro ter modos, ter boas maneiras, né? Então, tudo inspirado na imutabilidade dele, né? Como eu posso mudar, me tornar melhor, e ele é nobre, ele é rei, eu, como um filho do rei, começo a ter também atitudes de nobreza, né? Então, eu começo a desenvolver uma paciência que eu não tinha, né? Eu começo a desenvolver uma tolerância que eu não tinha, né? Numa briga de trânsito, como os irmãos colocaram, eu já tenho um domínio próprio. Tudo isso fruto do Espírito, né? Essas virtudes, né, que não são naturais de nós, que são naturais da natureza dele, né, que nos passa isso, que nos transmite isso, né? E como um filho se inspira num pai, a gente também se inspira nele, né, na imagem dele, que antes nós não tínhamos referencial nenhum, mas quando nós nos convertemos, aí nós passamos a olhar para ele e dizer, poxa, eu quero ser igual a ele, eu quero alcançar a estatura dele, né? Então, a gente discutiu e a gente chegou a essa conclusão de que realmente a gente mudou muito, né? Obrigado. Obrigado, Lúcio. Só mais uma chance. William, eu gostaria que o Oséias, que estava no nosso grupo, ele se manifestasse. Oséias, muito bem, Isso. então. Cadê o Oséias? Alô, Oséias? Câmbio. Pode falar, Oséias. Vamos lá. Não, o que nós comentamos, né? Os irmãos falaram de algumas mudanças, tais como tipo de roupa, né? Que aderiu depois de se converter. Como o irmão falou aí, ser menos truculento, né? Ser mais paciente. Tudo isso, frutos do Espírito Santo, né? Algumas dessas virtudes, como o irmão falou. No entanto, é importante salientar que nós mesmos não podemos nos mudar. Não temos essa capacidade nenhuma de mudar. Jamais poderemos dizer que temos mérito em dizer, poxa, eu mudei, eu era assim, agora eu sou assim. Porque eu quis mudar. Quando a gente olha para a imutabilidade, né, de Deus, e quando a gente percebe que a primeira mudança que existe quando a gente encontra com o nosso Salvador é o quê? É uma mudança de posição. Eu era morto, eu estava ali no mundo, agora eu estou aqui, transportado para o reino do seu amor. Uma nova criatura. É uma mudança imediata. Após essa mudança, existe aquele processo contínuo até nós morrermos, que é o processo de santificação. E esse processo, ele deve ser de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Por quê? Porque é o agir do Espírito Santo. Ou seja, todos os méritos,
todos os louros devem ser dados a Deus. É Ele que nos molda de dentro para fora. Então, uma vez que, quando eu era morto, eu mentia, eu não devo mentir mais. Eu roubava, não devo roubar mais. Eu não praticava a paciência, devo ser mais paciente. Enfim, todas as mudanças que ocorrem em nosso viver até o nosso fim dos dias aqui, elas são promovidas por Deus. Okay? Ele que tem esse poder, através do seu Espírito Santo, de fazer esse processo contínuo. Nós jamais poderemos nos gabar, dizer que eu mudei em mim mesmo, eu mudei isso aqui. Se nós estamos em Cristo, vamos compreender muito bem que não temos essa capacidade. Então, basicamente isso que nós conversamos. Ok, obrigado, Oséias. Muito bom. Eu sei que muita gente ia querer falar, né? Mas aí vocês já tiveram a oportunidade de conversar no grupo e nós precisamos avançar aqui. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia para 1 Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11. Temos algo que a gente vai precisar ver aqui nesse texto. Vamos ver aqui e a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Olha só. Então o Senhor disse a Samuel, versículo 11, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Olha só, algumas pessoas, algumas correntes, elas usam textos assim para alegar mudança e arrependimento em Deus, né? E isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. A Érica leu ainda há pouco, o versículo que ela leu, a Bíblia dela está dizendo que Deus muda de ideia, né? Não é filho do homem para que mude de ideia. Mas algumas traduções trazem, não é filho do homem para que se arrependa, né? Quer dizer, que Deus não pode se arrepender. E aqui o versículo diz, arrependo-me. Sabe, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o nosso conceito de arrependimento, quando é que a gente se arrepende, né? Nós arrependemos quando a gente faz algo errado. Ou algo que não deu o resultado que a gente esperava que desse, né? A ideia de arrependimento, ela está ligada justamente àquilo que a gente chama de frustração. Eu me arrependo quando eu fiz uma besteira, me arrependo quando eu falei algo que não devia, me arrependo de ter comprado esse carro. Esse carro eu achei que era bonito, mas só comprar começou a dar bronca e eu me arrependi. Quer dizer, para nós, a ideia de arrependimento ela está ligada com frustração. Ou seja, aquilo que eu esperava que fosse, aquilo que eu esperava que acontecesse, não aconteceu. Então, eu me arrependi. Mas a gente tem que tomar um cuidado quando a gente está falando isso a respeito de Deus. Ok? Acabamos de ver que Deus ele não muda. E a ideia de arrependimento é uma ideia de mudança, né? Se eu estou arrependido de algo, eu não vou mais fazer aquilo. Né? Porque não tive o resultado. Mas olha só, vamos ter mais cuidado porque, na verdade, as pessoas, como eu falei, algumas correntes tentam trazer esse versículo para uma ideia de Deus frustrado, né? Como que Deus tinha um plano para Saul e Saul não correspondeu. A gente sabe que Deus não pode ser pego de surpresa. Né? Não tem como Deus. Deus sabia o que ia acontecer com Saul. Ok? Então eu quero que vocês peguem a apostila
Poucas vezes a gente vai fazer isso, de ler a apostila, tá? Mas aqui é importante a gente pontuar. Página 18. Sabe, existem algumas posições que a gente precisa entender. Esse versículo especificamente, a gente tem 3 maneiras de explicar essa ideia aí. A primeira delas é o que a gente chama de antropomorfismo ou antropopatismo. Ô, palavrinha, fala isso 10 vezes sem errar. Ou sem dar um nó na língua, né? Ô, coisa difícil. Mas a ideia aqui, toda vez que você achar antro, tá? Você está falando de homem, tá? Inclusive, vocês vão chegar na matéria antropologia, que vão estudar a doutrina do homem. Mas olha só, a ideia de que pode ser trazendo para uma perspectiva humana. Quando se tenta explicar com palavras humanas os sentimentos de Deus. Então, usa-se a expressão arrependi para tentar que a gente consiga entender qual era a atitude de Deus naquele momento. Já que arrependimento não é algo que faz parte de Deus. Mas ele estava chateado. Ele estava com raiva de Saul. Né? Então, a ideia de trazer para o entendimento humano, palavras humanas, como se fosse um homem falando. Ok? A segunda é que, às vezes, o que parece ser uma mudança de propósito, na verdade, é o início de uma nova etapa no plano de Deus. Lembre-se, Deus estava encerrando uma etapa que era com Saul, e agora ele iria iniciar uma nova etapa com Davi. Então, a ideia dele está dizendo, olha, passou, Saul já não é mais ele, já não quero ele, e agora eu vou, porque ele me desobedeceu, ele foi para outro caminho. Né? E a terceira explicação é exatamente a mudança de Deus, a mudança de uma orientação da mudança do que o homem faz. Eu vou dar porque Deus, ele não pode mudar. Então ele começou caminhando nessa direção e Saul começou caminhando junto de Deus na mesma direção. Mas chegou um momento em que Saul desviou desse caminho e começou a se afastar de Deus. E como Deus não pode mudar de direção, ele vai afastar-se de Saul. Ou seja, ele vai deixar que Saul se afaste dele. A ideia que eu mais gosto é essa terceira ideia. Né? É a ideia de que Deus, ele permite que o homem se afaste dele, porque ele não pode mudar o seu caminho. Ele é imutável. Então, o homem muda, mas Deus não. Então, ele vai seguir aqui como ele tem que seguir. E Saul, com seus atos, ele optou por se afastar de Deus. A ideia aqui é que Deus, olha, Saul quer ir, eu vou deixar ele ir. Tá? Então, quando arrependimento, quando se refere a Deus, é justamente a mudança de atitude, não dele, mas do homem. Ele falou isso uma outra vez, lá em Gênesis, né? Quando a raça humana estava tão desgracenta que ele decidiu botar o dilúvio, ele falou, arrependo-me de ter feito o homem. Mas eu acredito que é o mesmo sentido. Diz, olha, o homem não quer andar do meu lado, então eu vou deixar ele ir. Eu não vou mudar por causa dele. E aí ele sim, achou o Noé e tudo, mas ele não muda. Então, quando a gente entende arrependimento, é a ideia de mudança de rumo. Não de Deus, mas de quem está acompanhando a Deus. Certo?
Então, não podemos entender esses versos como uma mudança, como Deus mudando, tá? E sim entender que o homem que estava andando junto com Deus resolveu não andar mais. Agora, uma coisa interessante que eu vou falar. E isso que eu vou falar é uma posição minha, tá? Eu creio que não há mais essa possibilidade hoje. Tá? Por quê? Porque, lembre-se, o Antigo Testamento era uma outra aliança, em que Deus usava os homens, o Espírito Santo entrava, mas depois o Espírito Santo saía. Nós vivemos outra dispensação. Então, nós somos salvos, transformados, ligados a Deus como filhos. E não vamos perder mais essa posição de filhos. Então, ele não vai olhar e dizer, me arrependo de ter salvado o Nonato. Me arrependo de ter salvado a Betânia. Não, por quê? Porque agora, para nós, já não é possível nos desviarmos de andar do lado de Deus. Eu creio, posição minha, tá? Que não existe crente desviado. A Bíblia fala, aquele que saiu é porque não era para estar lá. Não há amparo bíblico para dizer crente desviado. Então, nesse ponto, eu não creio que hoje é possível acontecer isso. E você não vê no Novo Testamento Deus falando, até mesmo Cristo falando algo assim. Correto? Claro, esse finalzinho é uma opinião minha, tá? Que você fique à vontade para discordar. Não faz parte de nenhuma doutrina básica. Mas eu creio assim. Eu creio que a Bíblia fala, Jesus disse, olha, quem o Pai me dá, eu não lanço fora de jeito nenhum. Na verdade, é isso que ele disse, eu não lanço fora. Enquanto que no Antigo Testamento, Deus ia aqui e a pessoa se afastava, aqui Jesus disse, olha, não. Eu posso até entristecer o espírito, eu posso até ficar, às vezes, desanimado, mas isso não vai mudar a minha posição em relação a Cristo. Nem a posição dele em relação a mim. Eu sei que esse aqui é um pouco pesado, mas tá tranquilo isso aí? Deu para entender isso aí? Faz sentido? Eu gosto quando o Bruce fala, né? Faz sentido isso? Né? Eu vou abrir para duas pessoas também que querem comentar, podem comentar, mas rapidinho. Professor, eu queria... Jéssica, pode falar. Professor, eu queria falar uma coisa aqui. Pode falar, Jéssica. Como você estava falando aí sobre que você não concorda, existe crente desviado, eu também creio nisso. Eu gosto muito desse versículo aqui de Hebreus 6:4, que fala dos espíritos espirituais, né? Ele fala que é impossível que alguém que uma vez for iluminados e provado os dons celestiais e se tornar participando do Espírito Santo e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e cair, sim, é impossível outra vez renovar a rendimento. Isto que estou crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Deus, antes que Jesus foi crucificado só uma vez, né? Pela vida de cada um de nós. Então, uma pessoa que ele foi transformado e ele voltou para o mundo, é como que ele esteja crucificando pela segunda vez, né? E sempre Jesus foi crucificado só uma vez. Eu gosto muito desse versículo aqui de Hebreus capítulo 6, versículo 4, que fala dos perigos espirituais. Ok, obrigado, Jéssica. Claro, só completando aqui, tá, Jéssica?
a ideia desse versículo não são de pessoas convertidas, tá? São aquelas pessoas que, de alguma forma, tiveram uma ligação com a igreja. Elas participaram, elas puderam ver, mas nunca foram convertidas. Ok? Essa ideia do versículo é justamente para explicar que para elas não tem como voltar, porque para elas nunca houve uma salvação. Porque a gente sabe que uma vez salvo, ninguém perde, não tem como se perder a salvação. Então, muito obrigado pelo versículo, e é exatamente isso. Não tem crente desviado, não. O que saiu é porque não era. Ele era qualquer coisa, menos crente. Ele gostava das músicas, ele gostava das pregações, ele gostava de alguma irmãzinha lá dentro, ou de algum irmãozinho lá dentro, não sei, né? Ele tinha vários motivos para estar lá, menos o motivo certo. Ok? Obrigado, Jéssica. Mais uma pessoa. Jordano, eu gostaria de ouvir o Jordano. Eu gosto de ouvir as posições dele assim. Oi, professor. Eu estava aqui refletindo sobre um pouco de exemplo, né, que está na palavra, começar do Saul, Judas, Jacó, Lot, são tudo exemplos, né, de o mesmo Noé, quando no final da história tem uma chamada, tem um relacionamento com Deus, mas depois acontece alguma coisa, né? Faz sentido o conceito, né, que você falou sobre essa coisa, né, que o crente, que se alguém é crente até o final. É a verdade que a escolha de Deus não pode ser mudada por nós. Então, o difícil, né, é entender a vontade de Deus. Quem sabe quem Deus quer, o que é a vontade dele, né? Mas eu estava pensando agora, no momento que você me chamou, naquele versículo do Apocalipse, né, que Deus fala que é melhor ser frio se você não é quente, porque os mornos ele vai cuspir da boca, né? Esse aqui é o sentido, né, da coisa, porque é verdade, ele deixa entender que ou é sim ou é não, não tem aquele meio, né? Não pode ser meio crente. Não existe esse tipo de relação. É por isso também que tem essa nova vida em Cristo. Uma nova vida não tem nada a ver com a vida antiga, né? Então tem que largar tudo e viver uma vida completamente diferente, seguindo a vontade de Deus, o exemplo de Cristo, pela condução do Espírito Santo. Eu no grupo que a gente estava ali, né, alguns irmãos chegaram a falar, no caso que é Deus que muda a gente, né? E também tem pessoas que conhecem a palavra e vai mudando. Eu não sei o que é ser convertida, chamada por alguém evangelizar, ia ser apresentada na igreja, né? Deus apareceu para mim no pior dia da minha vida, né? Quando você não queria mais viver, Deus se apresentar assim. Então foi tudo feito e guiado por Ele. Logicamente que ainda tenho coisas que eu queria que Ele já tivesse mudado do dia para a noite, né? Mas Ele está mudando devagar. E eu não estou me tirando para trás. Eu estou dizendo, manda eu, né? Estou aqui. Então, às vezes, eu fico pensando como é para essas pessoas que conheceram a palavra e estão ali e depois se desviam. Eu também oro para isso, porque eu digo, Deus, até hoje tu me chamasse. Me chama também amanhã. Eu ainda quero continuar contigo, né? Todos os dias eu faço essa pequena oração, essa lembrança, né? Dizer, me chama hoje também, amanhã também. Não fico naquela certeza. E é isso. Ok, obrigado. Então, olha só. Deus não muda. E isso é uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender, porque a sociedade muda.
O mundo muda, mas Deus não. Então, as coisas que ele determinou como pecado continuam sendo pecado. As coisas que não agradam a ele continuam não agradando a ele. Diga, Jordão. Olha, agora me veio em mente aquele versículo que Jesus fala que quando alguém morre, né? Nós vamos lá no céu, na frente de Deus, e Deus também pode dizer, eu não te conheço. Então, a perfeição de Deus, que não pode dizer nada contra a essência dele, essa. Se eu estou pensando de ser um crente porque eu fiz oferta, eu ajudei os pobres, eu fiz tudo aquilo que está na vontade dele, mas ele não me escolheu, ele fala para mim, olha, tu é ninguém, eu não te conheço. Então, isso aqui tem que ser chamado. Não pode ser crente porque estudou na igreja, estudou a Bíblia. Ok, exatamente. Então, muita gente... É triste, mas muita gente que está dentro da igreja não é chamado, não é salvo. Mas, graças a Deus, eu não vou saber quem é e quem não é. Até porque a nossa posição não é posição de juiz, né? A gente é jogador, a gente não é juiz. Mas olha só, vamos prosseguir então. Outro atributo que nós vamos ver hoje é que Deus é onipresente. Onipresente é uma outra característica que só Deus tem. Ok? Anjos não tem. Seja anjo caído, ou seja anjo, como diz o caboclo, levantado, não tem. E é muito simples. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe? Isso também é uma coisa que é difícil de entender, né? Mas a ideia é que não são vários deuses espalhados por todo lugar. Não. É um Deus só. E ele está em todos os lugares. Ele está presente em todos os momentos, todos os lugares. E uma coisa interessante. Ele está presente em cada lugar, consciente do que está acontecendo em cada lugar. Ele não está aqui, ele não está lá na casa da Jéssica ouvindo o Jordano falar. Ele não está lá na casa do Mário e sendo atrapalhado pela voz da Lília. Não. Ele está em todo lugar e consciente do lugar onde ele está. Quer dizer, é algo que também é uma coisa para a gente meio confusa, né? Por exemplo, se você ligar todos os áudios e começarem a falar todos ao mesmo tempo, vai ser muito difícil para mim entender o que está acontecendo. Não é verdade, né? Ainda agora estava um barulho aí, a gente já ficou meio confuso, né? Agora já imaginou alguém que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Do lado de 7 bilhões de pessoas, ele está do lado das 7 bilhões. Ouvindo o que cada um está dizendo. Presente em cada momento. E consciente de cada lugar que ele está. E isso não deixando ele confuso. Quer dizer, a gente nunca tinha imaginado o alcance da ideia do onipresente. A gente só imagina, Deus está em todo lugar, né? Mas olha só como é mais profunda a ideia do onipresente. Ele está em todo lugar e consciente de cada lugar em que ele está. Lembra aquela estrelona que a gente viu no vídeo? Ele está lá. As galáxias, ele está lá nas galáxias. Todo lugar ele está. E para isso a gente tem um salmo que eu acho lindo, o salmo. O 139, né? Todo isso é lindo quando ele fala. Se subo ao céu, tu lá está. Se vou para os mares, no abismo, tu lá estás também, né? Mas aí eu quero que alguém leia o versículo 7 do Salmo 139. Qualquer um. Pode ligar e ler.
Eu, Betânia, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Olha só, né? Tá bom aí, Betânia, obrigado. Olha só, a ideia de que Deus está presente. Você sabe, isso é uma coisa que é bem interessante, porque a gente precisa entender que nós não estamos falando do Espírito Santo. Certo? Estamos falando de Deus Pai. Não é? O Espírito Santo está em todo lugar? Aí, a minha resposta é sim. Ele não é um com Deus, mas enquanto pessoa, ele está em todo lugar? A ideia, não. Ele está onde? Ele está habitando em nós, está habitando na igreja. Mas a Trindade, eu estou dando para chegar a aula sobre a Trindade, sabe? Vai ser muito legal falar sobre a Trindade. Mas então Deus é onipresente. E a ideia é exatamente que ele está presente e consciente em tudo. Eu acho que talvez, eu vejo aqui vocês meio com uma cara de quem nunca ouviu esse conceito. Nunca olhou por esse lado, né? O lado do alcance da onipresença. Não é só estar, né? É estar e saber. E entender o que está acontecendo no lugar onde ele está. Quanto a isso, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre a onipresença? Daquilo que a gente viu? Alguém ficou surpreso com esse conceito? Jéssica, mais uma vez. Eu gosto muito quando fala essa parte da Deus é onisciente, são as qualidades. Sempre eu já conhecia isso aqui, a gente, os estudos que a gente tem na igreja, a gente já estudou sobre isso, né? Sempre é falado sobre essas três qualidades de Deus. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é onipotente porque ele pode. Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente porque ele está em todos os lugares. Ele é Deus que preenche o mundo. E ele é onisciente porque ele sabe todas as coisas. Ele é autossuficiente nele mesmo. Ok, Jéssica, obrigado. Muito bem, então vamos seguir, né? Vamos seguir para o próximo atributo. É o atributo que vai falar sobre exatamente a ideia de onisciência. Agora, a gente tem que ter uma noção, porque também o alcance disso, ele é bem maior do que a gente imagina. A gente fala que onisciência, a gente imagina, Deus sabe tudo. E a ideia é que ele sabe tudo, mas esse tudo é um tudo. Só para a gente começar a aprofundar, Deus sabe de cada um de nós o que a gente está pensando agora. Mas não só de nós que estamos online aqui. Dos 7 bilhões de pessoas que moram nesse mundo, ele sabe o que cada um está pensando nesse momento. Ele sabe o que cada um está comendo nesse momento, que ele está comendo. Ele sabe da tristeza que cada um tem. Ele sabe das dificuldades que cada um tem. Mas não só isso. Ele sabe que ele precisa manter a rotação da Lua. Aquela estrela gigante lá, ele sabe que ele precisa manter ela funcionando. Ele sabe a cura da AIDS. Ele sabe programar melhor do que qualquer um no computador.
ele sabe fazer uma casa do jeito que ninguém sabe. Porque a ideia de onisciência é a ideia de que todo o saber, todo o conhecimento pertence a ele. Então, ele sabe na ideia de conhecimento total. Não existe segredos para ele. Mas não só segredos, não existe dificuldade, não existe nada que ele não saiba. Eu quero que abram aí as Bíblias. Eu vou ter alguns versículos, eu quero distribuir melhor. Deixa eu ver quem ainda não leu. Nila, Salmo 147, 5. Cadê? Deixa eu olhar quem está mais aqui. Tânia, 1 João 3,20. Mário, Mateus 11, 21, 22 e 23. Gidalva, Isaías 46, 9, 10 e 11. E Divanilson, Provérbios 15, 3. Temos vários versículos e vamos ver como maravilhoso falar sobre entender. Porque a ideia de onisciência, já viu como a gente tem um conceito pequenino, né? Ah, Deus sabe tudo. Mas hoje a gente vai ver que o conceito é bem maior, né? Vamos lá, Salmo 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Amém? Olha que legal. 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém. Todas as coisas. Mateus 11. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Olha só. Pareceu interessante, mas olha, Deus está falando de todos os eventos, né? Várias coisas que vai acontecer. E Isaías 46. Todas as nações se reúnem e o povo se ajunta. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar sua testemunha para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam é verdade. Vocês são a minha testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, para que você saiba e creia em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor. Olha só, Deus domina com entendimento sobre as coisas passadas e conhecimento sobre o futuro. Finalmente, Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha só que maravilha, né? Então, Deus é onisciente e sabe, vamos entender um alcance grande, porque Ele sabe tudo o que aconteceu na eternidade passada
sabe tudo o que acontece agora, com cada uma, com cada lugar, com cada coisa, e sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Até a eternidade futura ele sabe tudinho. Então, onisciência, ela é uma coisa muito maior do que simplesmente dizer Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas mesmo. E isso alcança coisas inimagináveis para nós. Como é grande, né? Como é grande o conhecimento dele. Então a gente vai começar a aprender que Deus é muito maior do que a gente imaginou que ele era. A ideia de onisciência, onipresença e mutabilidade são muito maiores, um conceito muito mais amplo, alcançando muito mais coisas do que aquele nosso entendimentozinho de querer dizer. Então, nunca mais a gente vai imaginar a onisciência com o conceito simples de Deus sabe tudo. A gente vai entender que é um tudo, mas é um tudo tão grande que nem cabe, que acho que talvez a palavra tudo ainda é pequena para dizer a capacidade de conhecimento dele. Na verdade, alguém mais quer dizer? Willer? Pode falar, Benedito. Aí da onisciência, bastante ele sabe, como também ele determina, né? Tanto sabe como determina. Não, a ideia da onisciência está ligada só a ele sabe. Tá? Ele determina, é o próximo que a gente vai ver. E que é justamente Deus é onipotente. Onipotente significa que exatamente aquilo que o Bené falou, ele determina as coisas, ele pode fazer qualquer coisa. E aí eu pergunto de novo, tem coisas que Deus não pode fazer? Sim ou não? Sim, né? Há coisas que Deus não pode fazer. Então a gente vai ligar exatamente a ideia. Ele é onipotente, isso, e as coisas que ele não pode fazer é porque ele escolheu não fazer. Ele disse, isso eu não vou fazer. Então, a onipotência dele não é afetada por dizer, tem coisas que ele não pode fazer. Porque a gente imagina que ter coisas que eu não posso fazer, a gente imagina como algo que me limite, né? Tem uma limitação. No nosso caso, a ideia de limitação é muito simples. Por exemplo, onipotente é aquele que diz, eu quero fazer e faz. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Eu posso fazer isso? Eu não. Para mim está rosa. Talvez para alguns de vocês isso não seja problema, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu posso até ter vontade de comprar um carro novo, mas está rosa, está difícil. Por quê? Porque eu tenho limitação, né? Mas a ideia de Deus é onipotente, é a ideia de que não há limite para aquilo que ele determina. Tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Que Deus não poder fazer algumas coisas não é um impedimento à onipotência dele. É simplesmente a confirmação dela. Porque quando ele diz, eu não vou fazer isso, pronto, ele é potente para dizer, eu não vou fazer. Isso aqui eu não faço. Então, ele está usando da onipotência dele para dizer que aquilo ele não vai fazer. Né? Então, nós temos alguns versículos, mas nós vamos adiantar porque a onipotência é um conceito muito simples. É a ideia de que nada está além da capacidade dele. Agora, não confundir isso e achar que porque ele é onipotente, a gente vai poder esperar que ele faça tudo. Por que não? Ele é onipotente, mas
ele tem a vontade dele. Então, se eu orar com fé, Deus é obrigado a fazer porque ele é onipotente? Não. Ele faz o que ele quer. A ideia de onipotência é que, além de eu poder fazer, eu faço o que eu quero. E se eu não quiser fazer, não tem quem vá fazer, quem vá me obrigar. Então, Deus é onipotente. Vocês vão ver da revista esses versículos, e aí vocês vão responder essas questõezinhas, tá? E, assim, tem uma tarefa aí, na página 20, fala sobre a onipotência de Deus, né? E essa aí eu quero que vocês façam, tá? Essa tarefa. Vocês vão, leia João 10, 28 e 29 e Efésios. Vocês vão responder, mas vocês não vão compartilhar aqui no grupão, tá? Vocês vão compartilhar no grupinho que eu vou dividir na próxima aula, tá bom? Não vale ponto, tá? É só uma atividadezinha para reforçar a ideia de onipotência. Entenderam aí? Vocês vão ler, vão dar essa resposta e vocês vão compartilhar entre vocês no grupinho da próxima aula. Tranquilo? Entendeu aí, Bené, que o determinar não está a ver com o onisciência e sim com essa da agora, tá ok? Certo. João o quê? João, que é para ler? Olha aí, vamos lá. Você vai ler João 10, 28 e 29. Uhum. E Efésios 3, 20 e 21. Agora, e você vai responder. Sim, pode falar. Você vai responder. Por que a onipotência, por que a sua onipotência é importante para nós? Por que a onipotência de Deus é importante para nós? E aí vocês vão conversar na próxima aula, tá? Efésios o quê? Efésios? Olha, Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. João 10. Vamos lá, de novo. João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Tem lá na apostila, William. Está na apostila, na página 20, tá? Ah, tá. Ok? Podemos continuar? Nós só temos 3. Vamos fechar esses três atributos hoje, porque eles são bem tranquilos. Deus é perfeito. A ideia de perfeição é uma ideia um conceito bem simples, a ideia de que não falta nada. Ser perfeito é aquele que não falta nada. Então, algo imperfeito é algo que tem alguma coisa fora do lugar, né? Vou dar um exemplo legal de imperfeito. A camarada, quando ele sorri, e tem um dentinho faltando, né? Todo mundo vê. É um exemplo de algo imperfeito, né? Porque tem alguma coisinha fora do lugar, alguma coisa faltando. Mas Deus, ele é perfeito e ele é completo, não falta nada aí. Deus é tudo o que deve ser e não falta nada. Então, a ideia de perfeição é justamente a ideia de que ele não tem nenhum tipo de coisa que falte a ele. Ele não tem manchas, não tem coisas que falte a ele. Tá? Então, a ideia, quando a gente fala de perfeição, é justamente a ideia de que não tem nada, nadinha que falte a ele. Ok? Esse é o conceito de perfeição. Ele é infinito. A gente já viu isso, né? Quando a gente falou um pouco sobre a ideia de que não há
um limite para ele. A ideia de infinito quer dizer que não há nada que limite nem a atuação dele, nem o poder dele, nem a existência dele. Ele sempre existiu para trás e vai sempre existir para frente. Não há nada que possa limitar a sua atuação, a sua existência ou a sua vontade. Ele é exatamente... não tem nada que possa traçar assim. A ideia de não ter limite é a ideia de não ter um obstáculo que ele vai encontrar em algum momento. Certo? Deus, ele não tem limite. Deus, ele é exatamente infinito. E, claro, para criar um universo infinito, só um Deus infinito, não é verdade? Para encerrar, e essa é interessante, Deus é incompreensível. Mas agora, vamos entender isso aqui, tá? Quando a gente fala que Deus é incompreensível, a gente não está dizendo que não vamos saber nada sobre ele. É tipo assim, alguém disse, não sei vamos ver se vocês já ouviram essa frase. Ninguém consegue entender as mulheres. Já ouviram essa frase? Eu pergunto, concordam com essa frase? Eu acho que nem as mulheres conseguem compreender as mulheres, né? Então, a ideia aqui de compreensão é mais ou menos por essa linha aí. A ideia de que há coisas de Deus que ele vai me permitir compreender e entender. E há coisas que estão completamente fora da minha capacidade de fazer isso. Ok? Eu vou dar uns versículos aqui, a gente vai encerrar com esses aqui. Romanos 11:33 eu vou dar para... Tá, Sebastião? Está ouvindo? Beleza. E Salmos 147, versículo 5. Benedito, já leu? Ainda não. Então agora vai ler. Então vamos lá, Romanos 11:33 para você. Ezequiel, eu quero que você leia João 17:3. Ok. Lance 1 João 4:7. Ok? Vamos ver então sobre Deus incompreensível. Pode ler, Sebastião. Romanos 11:33. Profundidade e riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Insondáveis são os seus juízos, e quão imutáveis os seus caminhos. Olha só, né? Insondáveis, imutáveis. Salmo 147:5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Olha só. Agora, não podemos conhecer a plenitude de Deus, né? Tem coisas dele que são além da nossa capacidade. Mas tem coisas para nós compreendermos. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviar. Olha só, te conheçam, ou seja, nós temos coisas para conhecer, né? Temos possibilidades de conhecer. E 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só, conhecemos a Deus pelo amor, né? Então, queridos,
A ideia de Deus incompreensível é justamente aquele entendimento de que a totalidade daquilo que Deus é, ela está além da capacidade da nossa mente. Por isso ele não revelou todas as coisas dele. Por isso ele teve o cuidado de dizer, ó, isso aqui eles vão compreender, eu vou revelar. Isso aqui que não tem capacidade, eu não vou fazer, vou guardar para mim. Lembra do texto de Deuteronômio 29 e 29. Né? Aquilo que as coisas reveladas são para nós. As coisas não reveladas pertencem a Deus. Ok, amados? Alguma dúvida, algum questionamento? Se bem que dúvida e questionamento é a mesma coisa, né? Alguma dúvida, algum comentário? Tem alguém? Está aberto aqui, nós já vamos encerrar, conforme a gente tinha combinado. Oi, fala, Pedro. Pode falar. Na questão lá de Deus não muda, né? Deus é imutável, né? Eu fico pensando, eu queria compreender um pouco mais, né? Sobre no Antigo Testamento Deus agia de um modo e no Novo de outro modo. Como é que a gente pode explicar aí essa questão aí? Antigo e Novo Testamento. Aquela coisa, Dani, aqui. O Antigo Testamento, nós temos aqui Deus agindo e o Espírito Santo vindo fazer só um trabalho específico e depois voltando, né? E Deus usava as pessoas específicas para trabalhos específicos. Então, quando ele levantou Saul, foi porque naquele momento precisava de um rei, né? Aquele trabalho específico. Mas depois Saul escolheu não seguir a Deus. Deus escolheu o quê? Olha, eu não posso mudar a minha forma de agir. Então, Saul se afastou, eu deixo ele ir. O Novo Testamento age através de um povo, né? Ele agora cria o seu corpo e passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Então, isso nos liga a Deus de uma forma diferente do que era lá no Antigo Testamento. Então, a ideia de que agora nós estamos ligados a Deus, ligados espiritualmente a Deus, através do Espírito Santo. E ele mesmo disse, olha, isso aqui eu que fiz e ninguém vai desfazer. E lembra quando Jesus disse, olha, aquele que vem para mim, que me dá da minha mão ninguém tira. Então, justamente a ideia de que Deus já age com a gente de diferente do que era Israel. Por isso que não vai mais acontecer aquela ideia da pessoa se afastar e Deus deixar aí. Entendido aí, Bené? Certo, ok, obrigado. Beleza. Mais alguém? William. Diga, Donato. Realmente, esse 1 Samuel 15:11 realmente me deixou bem pensativo, né? Então, quando Deus disse que lamentava ter feito Esaú rei, ele estava dizendo que tinha cometido um engano? Eu creio que não, né? Porque Deus talvez tenha se expressado de uma forma tristonha, estava triste, né? E não reconheceu, Jesus não estava reconhecendo o engano por ter feito Saul de rei, certo? Porque o coração de Saul já não pertencia mais a Deus, a não ser os seus próprios interesses que Saul tinha, né? Eu acho que é esse entendimento. Exatamente. Deus ali está aquela expressão de que, olha, ele se afastou de mim, eu não posso acompanhá-lo mais. Então Deus se sentiu triste por Saul ter mudado. Tristeza de Deus em ter se dito ou seja, ele não se enganou, certo? E só lamentou por ter feito Saul rei. Mas ele não reconheceu esse engano. Jamais Deus
pode reconhecer um engano porque ele é imutável, ele não se engana, ele sabe tudo, né? Então, o erro aí foi o homem que errou, que foi o próprio Saul, que não estava seguindo o caminho que Deus quer para todos nós. Então, ele, peraí, tu não quer? Então, siga teu caminho, que eu vou seguir o meu caminho aqui, que é ver. Acho que é isso aí, não? É realmente exatamente. Essa ideia de que Deus já não podia acompanhar Saul, porque Saul se desviou daquilo que era o plano de Deus. E isso acontece conosco hoje também. As pessoas que estão na igreja, por exemplo, nunca seguiram Jesus, nunca seguiram Deus, né? Por isso que nem todos os crentes que estão na igreja serão salvos, né? Porque, exatamente. Né? Foi isso que eu entendi. Mas a ideia de hoje é o quê? Que aqueles que se afastam é porque nunca foram. Certo. Mas o Saul, depois, realmente, o Saul não é como o crente de hoje. Né? Naquela época era diferente, né? Exatamente. Não é isso? Tá certo. Exatamente. Obrigado, Nonato. Sim, eu que agradeço. Bem, queridos, então, se mais alguém tiver alguma dúvida, questionamento, vocês podem me chamar no privado, tá? Eu estou aí para ajudar, para esclarecer. Deixa eu só dar um aviso, depois a gente ora e encerra. Um aviso bem importante aí, meus irmãos. Essa semana que vai entrar é uma semana bem importante aí para nós da Igreja dos Irmãos, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Então, essa semana será a semana daí da grande conferência missionária, tá? Já é sexta-feira. Estava conversando com o Sanches, perguntando, já chegou? É muito rápido, né? Então, sexta-feira que vem agora, tá? Dia 4, à noite, tá? Vocês não iremos ter aula aqui do ITG. A gente vai vamos ter aqui a abertura da conferência, tá? Então, na sexta-feira, você vai entrar pelo link que a gente vai divulgar lá no grupo Mobilizadores, aqui no grupo do ITG também, e qualquer coisa você pode me pedir, tá? Então, tente entrar bem cedo, porque são 100 lugares aqui no Zoom, e a gente vai estar transmitindo também pelo Facebook, numa live, tá? E a gente vai divulgar para os irmãos, tá? Então, começa sexta-feira. O preletor é o nosso irmão Isaías Cristal, aqui a foto dele, ele é o diretor lá do Instituto Bíblico, o Palavra da Vida, aqui do Norte, tá? Ele vai ser o preletor de todas as noites, de sexta-feira à noite, de sábado à noite e do domingo à noite, tá? Na sexta-feira. Iniciando na sexta-feira. No sábado, sábado pela manhã, nós vamos ter o pastor Tiago Moraes, também vai palestrar aí para nós na conferência, ok? E no domingo de manhã, o pastor Messias, lá do Uruguai, ele vai também trazer aí um tempo para nós nessa conferência, tá? Então, não se esqueça que a programação é sexta-noite, abertura, sábado pela manhã, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, tá? Não haverá programações nas igrejas, pelo menos a gente espera isso, né? As igrejas dos irmãos aí de Macapá, de Belém, aqui do Pará todo, devem realmente participar dessa conferência lá, tá? Então, sexta-feira, se programe, se prepare aí para participar conosco aí dessa conferência, prestigiar esse evento da convenção, tá? A comissão de missões aí, que é o Sanches, o Jeremias, a Silvia lá de Castanhal, o Arthur, eles têm trabalhado aí com equipe de louvor, para a programação. Vamos ter também alguns missionários aí que vão estar dando testemunho, falando um pouco do seu ministério. Então, vai ter bastante coisa aí para você participar conosco, tá ok? Então, sexta-feira, não esqueça, venha preparado não para a aula,
tá? Venha preparado para participar da conferência, tá? Da conferência missionária da convenção, ok? E aí, só para lembrar os irmãos, estamos aí também divulgando esse curso de inglês do ITG para os irmãos aí, tá? Então, qualquer interesse aí, eu tenho divulgado uma lista de interessados no curso, você me procura. Tem um desconto para os irmãos do ITG aí, né? Claro que é um curso mais caro aqui que o curso normal de teologia, né? Que a gente vai aí ajudar a pagar o professor, né? E é um curso realmente extra, um curso extra aí para vocês, tá? Vai ser bem interessante. Qualquer informação você pode me chamar no privado, tá? Então, essas informações aí, se prepare aí para a grande conferência, para a semana. Estamos divulgando aí no Facebook, no Instagram, alguns vídeos aí, algumas publicações. Compartilha e nos ajude aí a divulgar, tá? No mais, depois eu mando a lista de presença e o vídeo dessa aula aqui na próxima semana. Ok, deixa eu ver. Eu vou pedir, deixa eu ver que não é acostumado a orar. Jean Tenório. É o Jean. Diga. Para te orar para encerrar, Jean. Tudo bem. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo. Obrigado, Senhor, por usar o William. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Te peço pela vida dos irmãos. Te peço pela conferência que está chegando, que o Senhor possa estar abençoando os palestrantes. Também, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui, que tenha uma boa noite de sono e um bom descanso também, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Amém, meus Amém. irmãos. Obrigado, Willer. Deus abençoe a todos. Tenham uma Boa boa noite a noite. todos. Boa noite a todos. E até sexta-feira na conferência, tá? Deus. Amém. Boa noite a todos. Segunda-feira.